E aí, Felipe, suave, tranquilo, Tranquilo. de boa. Vamos falar aí sobre o FGC hoje e, assim, quando nós fala do FGC para qualquer pessoa assim, que não tem conhecimento, a primeiras perguntas que as pessoas fazem é o que é FGC? O que o FGC faz? Isso aqui. O que você tem a dizer sobre isso? Então, o FGC hoje ele é uma irmandade, ele foi fundado em 1997, 10 de setembro, né? E por coincidência, é o dia do meu aniversário, é, a gente começou com uma brincadeira de criança, na verdade. Era eu mais 4 pessoas e a gente tinha eu era muito criança, eles já eram bem mais velhos, eles são 10, 12 anos, os fundadores bem mais velho que eu. Daí o que a gente começou a fazer com o FGC? A gente começou com a brincadeira porque a gente se quadrava muito, pelo menos eles, inicialmente, como eu disse, eu era muito criança. Eles não se enquadravam no sentido de vamos brincar e tal. Então era mais, eles eram uns amigos assim que eram meio fechados. Então eles começaram a procurar pessoas como eles naquela época. Só que não era uma coisa séria, era uma brincadeira que eu tinha um grande objetivo de se tornar alguma coisa maior entre aquele grupo de amigos. E com isso, a gente foi começando a achar muitas pessoas que tinham esse mesmo sentido de, de ser igual a nós assim naquela época. Então a gente começou a se enquadrar mais com esse grupo de amigos e começou a se tornar algo mais sério. Em que sentido algo mais sério? A gente começou a hierarquizar o FGC, a gente começou a fazer um estatuto realmente, como ia funcionar, regras do FGC de conduta entre seus integrantes. Alguns dos funcionários começaram a se abdicar ao conhecimento, a buscar alguma coisa melhor, porque a gente veio de um local dos lugares que a gente vieram, que era muito uma certa opressão em relação ao que a gente representava. E com isso a gente foi crescer. Então o que hoje o FGC representa? Hoje, o FGC ele fez um crescimento em relação a essa disciplina, essa hierarquização, que hoje existem regras e se tornou algo muito mais sério. Porque hoje a gente tem uma parte social, a gente tem a parte disciplinar. Hoje a gente está com 23 mil, indo para 25 mil integrantes. A gente estamos quase indo para 28 países, falta 2 países agora ser concretizado apenas. Então se tornou algo que virou uma irmandade de ideais. E essa irmandade de ideais, ela foi longe, ela está indo longe, levando aquela ideia daqueles 5 amigos pro mundo inteiro às vezes. Então a gente começou a ver que a gente não era único nesse meio que a gente vive. Então basicamente o FGC hoje é uma irmandade de ideais onde se pratica filantropia entre seus integrantes. Então a gente já faz aquela parte de conhecimento que a gente, entre todos os integrantes, a gente consegue construir uma relação de amizade, de irmandade, da questão da lealdade, que em muitos lugares não existe mais isso. Então o grande objetivo do FGC hoje, que se tornou algo muito mais sério, é fazer uma fábrica de sonhos, é fazer as pessoas realizar os seus sonhos através do conhecimento de um apanhado geral, que cada um tem uma identidade, uma autenticidade própria dentro do FGC, através da verdade. Legal. É mais ou menos isso, assim, o sentido do FGC, né? Entendeu? Isso aí, mano. E qual é a ideologia inicial e a ideologia atual do FGC? É igual eu disse, a ideologia inicial do FGC, a gente queria se enquadrar entre aqueles amigos nossos que a gente não tinha muito norte para onde ir, porque por exemplo, assim, a gente tem o AC Chinês, que foi um grande nome da fundação do FGC original. O AC Chinês, quando ele começou, ele falava assim, ele falava, cara, meus heróis hoje dentro do onde eu convivo é o cara que tem o melhor fuzil. Tá entendendo? E eu não sei se eu quero ser isso na minha vida, entendeu? Porque muitos deles estão morrendo aí e tal. Então, qual que foi a grande ideologia inicial da UGC? Foi que a gente queria achar uma forma daquele single amigo não ir para esse caminho, mesmo a gente conhecendo o caminho, jamais respeitando o caminho daqueles que seguiram ele,
mas a gente queria não ser igual a eles, mas estudar o entendimento deles para não ser como eles. E a partir daí a gente começou. Então, qual que é a ideologia? Daí, nesse estudo, a gente formou a ideologia atual do FGC. Qual que seria a ideologia atual do FGC? A ideologia atual do FGC, a gente buscar integrantes que tenham um perfil de disciplina, de conceito. Às vezes tirar essa pessoa que tem um grande talento, mas ele tá perdido nesse talento. E não só hoje, atualmente, não só tirar essas pessoas, mas agregar pessoas que tenham um conhecimento, uma vivência dentro do FGC. Para quê? Para a nossa ideologia que parte do princípio da irmandade, da lealdade, da honra, do respeito, da glória, que são as famosas 8 estrelas do FGC hoje, construir algo muito maior de valor, que tipo assim, que o seu vizinho, o vizinho de outra pessoa possa conquistar um espaço com o nosso nome diante disso. Como isso? Muita gente hoje, a gente é muito conhecido, a gente já passou por mais de 48 mil pessoas, assim, estimado, só que muita gente não conhece a gente ainda. Muita raiz nossa não é conhecida ainda. Então a gente tem que buscar esse conhecimento, para que ele seja conhecido e que a gente possa agregar essas pessoas diante disso. Então a ideologia praticamente é baseada nisso, que foi uma evolução do inicial até o final hoje. Então é basicamente isso a que a gente acredita, né? É isso aí, né? E no que a ética do FGC consiste? A ética do FGC hoje, ela é consistente muito ela é baseada muito na anarquia, no respeito, igual a gente acabou de falar. Então é um apanhado ideológico com a ética. Só que a ética do FGC parte da presunção do quê? De você ser uma pessoa honesta, você buscar um conhecimento para ajudar o seu semelhante. Então ela parte do princípio que essas regras ela não foi criada, na verdade, para aprisionar, mas sim para libertar, de uma forma que você possa ajudar o seu semelhante através daquelas regras, através daquele respeito criado, que a gente vai chamar de ética, que é as regras, que todo local tem que ter uma regra. Então a gente partiu desse princípio em cima da ética, do respeito, da irmandade, da lealdade. E quantas patentes há no FGC? Até ano passado existia 47 patentes. Agora subiu para 50 patentes. Parece que é muito exagerado, mas como são muitos integrantes, hoje a gente tem integrantes no mundo inteiro, a gente buscou dar um pouco de uma função para cada integrante. Existem cargos, por exemplo, que tem duas patentes, que um cuida, por exemplo, da disciplina e o outro cuida da parte burocrática, papelada, se for fazer, por exemplo, um evento, e o outro cuida da segurança, por exemplo. Então, você sabe citar algumas delas que você tem de cabeça? Assim, de cabeça eu tenho todas elas, na verdade, né? Até porque eu fiz parte da construção dessas patentes e tal. Então, tipo assim, você vai começar hoje em dia existe uma patente inferior ao início do FGC. O que significa isso? Significa que tem algumas pessoas que são reconhecidas como parceiros nossos, como se fossem nossos amigos, que é o suporte e tal, que são os filiados, que eles constroem a relação, tipo assim, de ajudar a gente. Em que sentido? Às vezes a gente se encontra na rua, não tem integrantes nossos por perto, eles fazem aquela ajuda, aquele grande apoio a nós. Então existe essa aí, que eles não são ligados ao FGC, mas eles andam com nós, eles convivem pela convivência com nós, por eles terem uma ideologia às vezes diferente da nossa, eles fazem esse ato.
Então, daí você vem com o membro, que é o membro, porque o membro. Geralmente toda a organização foi formada pelos estudos através do quê? Que a pessoa é um membro. Na verdade, dentro da FGC é diferente. A gente tem integrantes e o membro, na verdade, é uma parte nossa. E como que se funciona essa parte nossa? Por exemplo, assim, membro etimologicamente já falando, ele é uma parte nossa, mas ele não é tudo, ele não representa tudo nosso. Então, por isso que foi dado esse nome. O que o membro hoje faz? Ele é o estágio inicial. Ele é a pessoa que vai trabalhar, a pessoa que vai fazer essa construção dentro do FGC, porque ele é o primeiro estágio. Ou seja, eu costumo dizer muito da relação dentro de casa. Por exemplo, assim, quando a pessoa entra, a primeira coisa que ela quer, ela acha que ela vai mudar o mundo. E para ela mudar o mundo, a primeira ela tem que ir lá lavar a louça da mãe dela. Então o membro, ele entra com essa função. Ele primeiro a gente vai ver se ele realmente tem competência para lavar a louça da mãe dele, se ele quer lavar a louça da mãe dele. A gente vai ensinar ele a respeitar a mãe dele. Depois ele vai começar a atingir a uma parte mais elevada, que vem a questão da liderança, da disciplina. Primeiro a gente vai ver se ele tem ouvidos para dar pra gente, porque às vezes a gente vai falar, vai dar um conselho, a pessoa fala, não, já sei tudo, mas às vezes você não sabe tudo. Às vezes a gente tá lá até pelo grande conhecimento que a gente vai transmitir dentro do AVC. Depois você vem fraterno, que é quase a mesma aparência, só que a gente vai começar a testar a sua competência de comunicação dentro do AVC. A gente vai passar algumas funções para você ver se você tem como liderar, por exemplo, os membros, e através disso. Depois vem a FF, que é o Fraterno FGC, que esse é o estágio antes das diretorias, antes dos cargos mais elevados de funções, é o cargo, a elite dentro do FGC, que é uma elite no que sentido? Não é tipo nome, dessas coisas. É uma elite que o FF hoje do FGC, ele já está preparado para ser um integrante, para andar com nós. Ele já tem um conhecimento de ensinamento para as pessoas. Então ele vai conviver com aquilo no que sentido? De ajudar na presença, na quantidade, dentro do FGC. Lógico, sempre mantendo a qualidade. Então ele é um membro que ele já faz parte ele já é um integrante, que ele já faz parte das reuniões, que ele já tem mais uma confiança na sua diretoria e tal. Depois você pega a subdiretoria, que é um assistente praticamente de um diretor da região, que chama o diretor regional. Depois vem a diretoria de disciplina regional, que é a diretoria da disciplina regional. A diretoria de disciplina regional, ela se baseia no quê? Ela se baseia em cuidar de todos aqueles integrantes do DDD. A gente se divide por DDD, os diretores regionais. Então, voltando, a diretoria hoje, o FF, ele tem uma patente dentro do FGC que funciona assim. Hoje tem a New School e a Old School. A New School é o integrante que tem até por exemplo, de 2 a 5 anos de FGC, que ele tem uma consideração maior, tal. Daí vem a Old School, que é de 10 anos para cima. Todo integrante de 10 anos para cima que não tenha atingido um estágio de diretoria, ele leva a Old School, que é uma patente dentro da FGC, que anda em paralelo com a FF, para que ela possa fazer aquela construção. Daí existem cargos, por exemplo, para não prolongar muito, que isso é falado em reunião, pode ser falado em outros momentos, diretor estadual, que depois daí tem o administrador estadual que cuida, depois vem as nacionais, tem alguns cargos dentro dos nacionais, por exemplo, a FF Nacional, que são os integrantes que mais fizeram dentro do FGC e fez essa construção. Daí depois vem as mundiais, que hoje buscava-se que tinha que ter mais de 10 países para começar a aparecer as mundiais. E hoje surgiu as mundiais, que
são recentes, 2 anos para cá, e dentro dessas mundiais existe alguns cargos, como eu falei, assim, que são relações, por exemplo, diretor-presidente, é um diretor, na verdade, que tem acesso direto ao presidente para fazer uma alegação. Às vezes aconteceu um problema, ele faz a relação entre os integrantes do baixo escalão ao alto escalão. Então existem vários cargos aí, diante disso, que são cargos que a gente chama de cargos funcionais dentro do FGC. São cargos que eles fazem essa representação na função dentro da Irmandade. Ela não é um cargo vitalício, por exemplo, um presidente nacional, um vice-presidente nacional, que é um cargo vitalício, que ele cuida de uma administração geral. Na verdade, ele cuida de apenas uma função da administração geral da FGC. Então é basicamente isso, para não prolongar muito, falar todos os cargos, mas assim, no sentido dos cargos, a gente tem o conhecimento de todos, de cabeça, porque é uma obrigação, ainda mais para um alto escalão da FGC, como a